No ouvido médio, ocorre uma coisa muito frequente em paciente pediátrico, que é o acúmulo de secreção. Por que isso acontece? Nós temos um canal que comunica a parte posterior do nariz com o ouvido. Esse canalzinho é chamado tuba. Eu sempre brinco que é um buraco virtual. Ele não aparece, ele não é uma estrutura anatômica que fica sempre aberta. Ele é fechado e quando a gente infla, ele abre e o ar entra do nariz para dentro do ouvido. É aquela manobrinha de valsalva. A gente joga ar do nariz para dentro do ouvido. Pois bem, em crianças pequenas, até por volta dos 2 anos, esse canalzinho que leva ar para dentro do ouvido, ele é mais horizontalizado, ele não é tão verticalizado. O que acontece? As crianças estão sempre com secreção nasal, o nariz está sempre ranhentinho, aquela secreção acaba indo para o ouvido e ela acumula no ouvido médio. E isso aí pode causar, é muito frequente crianças que têm quadros gripais e começam a sentir dor de ouvido. Por quê? Porque a secreção acumulou ali dentro e inflamou. Tá? Então, o pediatra e o otorrino conseguem ver essa situação. E isso acontece por causa de uma condição anatômica que é frequente em crianças pequenas, essa tuba que é mais horizontalizada. Com o tempo, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, a tuba vai ficando mais verticalizada e a tendência é o ouvido ser melhor ventilado. E não vai tanta secreção para o ouvido médio. Tá? Então, essas otites que ocorrem por secreção no ouvido médio, pode ser otites agudas, otites onde só acumula secreção, mas não existe o processo inflamatório. Só que esse tipo de patologia determina uma diminuição da audição da criança. Ela é aquela criança que às vezes a mãe chama, a professora chama e parece desatenta, e na verdade não é desatenção, pode ser secreção no ouvido médio. Tá? Isso pode determinar uma diminuição de audição até uns 20, 25 decibéis. Olha. Isso repercute muito em termos de aquisição de fala e desenvolvimento de habilidades na escola. Então, muitas vezes o quadro é silencioso e a gente não percebe o que está acontecendo. Olha, que grave, que importante. Importantíssimo. É o otorrino que consegue fazer esse diagnóstico, o pediatra suspeita e manda para o otorrino. O otorrino consegue fazer esse diagnóstico através da otoscopia direta, ele examina, tira cerume e faz a limpeza externa e ele observa a coloração, o nível de transparência e muitas vezes eles conseguem ver o nível líquido no ouvido médio. Aí são feitos alguns tratamentos, a gente consegue muitas vezes com tratamento e em casos onde não ocorre a diminuição de acúmulo daquela secreção, às vezes a gente tem que fazer uma drenagem. Nós fazemos um pequeno orifício na membrana timpânica, nós aspiramos aquela secreção com aspirador e colocamos um pequeno carretel que funciona como tubo de ventilação. Ele joga o ar para dentro do ouvido, ele faz o trabalho que a tuba não está fazendo. E é uma técnica assim, bastante inteligente, porque ele restaura uma função muito importante de uma maneira simples. Só que é um procedimento cirúrgico que tem que ser feito em ambiente hospitalar, mas não é uma cirurgia de grande porte. Então, existem várias situações que isso acontece e assim, é importante que as mães fiquem atentas para essa situação. Quando elas verem que as crianças estão com qualquer tipo de dificuldade, entendimento, parecem meio desatentas, ou mesmo o pediatra fez o exame físico, achou que o ouvido estava vermelhinho, é bom passar depois para o otorrino para a gente ver se não ficou nenhuma secreção no ouvido médio, que isso pode causar bastante problema na vida da criança, principalmente na vida escolar.